você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir livro de Mateus, capítulo 6. Hoje a gente tem a missão, talvez extensa ou não, de tratar dos versos de 1 a 4. Então pode ser que a gente termine em 20 minutos, pode ser que a gente fique aqui até depois do meio-dia. Brincando. Teve 2 glória a Deus só, mas está valendo. Eu queria começar essa mensagem, que o título é Cuidado com a Hipocrisia, fazendo uma citação do teólogo D.A. Carson, onde ele diz que nós, seres humanos, somos muito estranhos. Nós ouvimos preceitos morais que nos fazem vislumbrar a verdadeira beleza da perfeita santidade. Mas depois que desistimos dessa visão, sonhando acordados com a boa opinião que os outros teriam de nós se nós fôssemos assim. A exigência da perfeição genuína se perde no objetivo menor de exibir piedade exteriormente. O objetivo de agradar ao Pai é trocado por seu primo nanico, agradar seres humanos. Parece até que, quanto maior a exigência de santidade, maior a chance de hipocrisia. Tentamos viver de acordo com a justiça de Deus, mas pela ávida vontade de ser aplaudido pelos homens, nos prostituímos com a justiça do homem. Jesus, ele vai falar nesse trecho, na verdade ele vai dar um alerta aos seus ouvintes, para ter cuidado com a motivação dos seus atos. A gente viu em Mateus 5,16 que os discípulos de Jesus, eles praticam boas obras para que o mundo veja e glorifique ao Pai. Mas agora Jesus está falando assim para os seus ouvintes: cuidado. Cuidado com a motivação do seu coração por trás da sua ação. Por muitas vezes, muitas pessoas exercem diversos tipos de atos de generosidade, de bondade, de piedade, mas eles só têm uma casca de piedade. Eles só têm uma aparência de um ato piedoso e generoso. Porque no fundo, a sua motivação é ser reconhecido por aqueles que estão à sua volta. E Jesus, ele não está falando sobre fazer uma coisa onde ninguém vai ver, mas ele está falando cuidado principalmente para o seu coração não ver e achar que você é melhor ou bom ou digno ou merecedor de alguma coisa por causa disso. Então Jesus, ele está dando um alerta para os seus discípulos e para os seus ouvintes. Tenham cuidado de não praticar boas obras, obras de justiça diante dos homens, com a motivação de serem vistos por eles. Vamos ler o nosso texto? Versos 1 a 4, Jesus diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus, ele tem uma absoluta consciência da tendência natural do coração humano para uma coisa que a gente pode chamar de auto-engano. Achar que nós estamos fazendo alguma coisa para a glória de Deus, quando na verdade nós estamos fazendo para a glória do homem. Quando na verdade nós estamos fazendo para a nossa própria glória. Por isso que ele começa essa perícope com uma palavra muito importante: evitem. Algumas traduções vão começar essa perícope com a seguinte palavra: cuidado.
Jesus está acendendo um sinal de alerta na mente e no coração dos seus ouvintes, quanto à prática de algo que possa ter características de piedade, ou que tem características de piedade, ou que tem a aparência de piedade. Ele está, então, tentando abrir os olhos e revelar o coração dos seus ouvintes. Cuidado com a motivação errada quando você for praticar obras de justiça, atos de misericórdia, como o grego vai dizer. E ele está dizendo em seguida, praticar obras diante dos homens. Cuidado quando você for praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Para quê? Para não serem vistos por eles. Como eu disse, Jesus não está tratando de algo que você deve fazer em segredo, mas ele está tratando da motivação do seu coração. O teólogo Paul Levertov, ele diz que, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Como eu disse, Mateus 5,16, o próprio Jesus diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus está motivando ou chamando os seus ouvintes, os seus discípulos e a nós, os seus leitores, para esse alerta. Cuidado com o que vocês fazem. Portanto, é extremamente importante que a gente sonde o nosso coração, ou melhor, que nós roguemos ao Espírito para que Ele sonde o nosso coração e a nossa mente e revele a motivação por trás de toda a ação. Quando nós expusemos a série de 1 Coríntios, quando nós tratamos do dom de discernimento de Espírito, eu lembro que uma das frases que nós martelamos bastante foi entender a motivação por trás da ação, conhecer a motivação por trás da ação. E é isso que Jesus está enfatizando nessa perícope. O que te move a praticar boas obras? O que move um discípulo de Jesus, ou o que deveria mover um discípulo de Jesus em direção a praticar boas obras? E ele está falando sobre essas obras de justiça, que para o judaísmo eles tratavam como a esmola, a oração e o jejum. Então, para esses 3 pontos, Jesus vai estar tratando de uma mesma maneira, de uma mesma ótica. A primeira ótica que ele vai tratar é não fazer para o louvor do homem. O que você faz para o louvor e para a glória de Deus. O segundo ponto que Jesus vai tratar é aquele que faz com a intenção de ser reconhecido pelos homens, eles vão receber o louvor dos homens, porém eles não vão receber nada além disso. A recompensa de alguém que faz algo para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser afirmado pelos homens, é somente isso: receber o reconhecimento dos homens. Não existe nenhuma outra recompensa além disso. Mas Jesus, no terceiro ponto, ele assegura que o Pai que vê em secreto, ele também recompensa as obras que são feitas em secreto. Embora um discípulo de Jesus não seja motivado pela recompensa que ele vai receber, Deus é galardoador. Deus é abençoador. É da natureza de Deus abençoar os seus filhos. E aquele que pratica boas obras, aquele que pratica as obras de justiça com uma motivação correta, por mais que ele não corra atrás da recompensa, Deus vai levar a recompensa até ele no dia eterno. Esse é o coração de um discípulo de Jesus. Ele não faz para ser visto, ele não faz para a sua própria glória, e ele tem a consciência de que, por mais que ele não faça para receber de Deus, Deus é abençoador e o recompensa. Amém? A preocupação com a opinião dos outros, ela também vai revelar um coração que ainda não compreendeu a verdadeira adoração. Um coração que está em busca de receber favores dos homens, receber o famoso tapinha nas costas sobre a sua generosidade financeira, sobre o seu bom louvor, sobre o seu bom ministrar, sobre o seu bom pregar.
sobre qualquer ato de justiça, de piedade ou de misericórdia que você faça. Tudo que você faz para a glória do homem revela que você ainda não sabe o que é uma verdadeira adoração. Revela que você ainda não conseguiu compreender o que é uma vida ou como levar uma vida diante de Deus. Onde tudo aquilo que você faz, onde toda a sua expressão de vida, ela é voltada para que Deus seja glorificado. É como Jesus disse em Mateus 5,16: pratiquem boas obras diante dos homens, mas a finalidade de praticar boas obras diante dos homens é para que Deus seja glorificado. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E aí ele vai continuar ainda nesse versículo: porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. A justiça praticada apenas para impressionar os homens, ela é descrita como vazia e sem um valor eterno. Tudo aquilo que nós fazemos com o coração motivado pela coisa certa, ela vai sempre reverberar na eternidade. Vai chegar um dia onde nós estaremos diante de Deus, e Deus apresentará aos seus fiéis o seu galardão. Uns receberão mais, outros receberão menos. Uns terão poder para administrar mais, outros terão poder para administrar menos. O certo é que todos nós estamos nessa jornada do acúmulo do galardão. Mas aquele que busca o favor dos homens, ele está correndo atrás de uma recompensa que não é eterna. Ele está correndo atrás de algo que é vazio de significado. Isso nos lança algumas perguntas nessa manhã. Por que eu faço o que eu faço? E eu queria nesse momento que você começasse a sondar aí, pelo Espírito de Deus, o seu coração, a sua mente, a sua vida. Começa a puxar na memória tudo aquilo que você faz, que você descreve ou acredita que é para a glória de Deus. Qual a motivação das suas ações? Qual a motivação dos seus atos? Você é generoso para a glória de Deus? Ou você é generoso para que os homens vejam o quanto você é generoso? Você prega, ministra, cuida de pessoas, cuida de crianças para a glória de Deus? Ou você faz tudo isso para que os outros possam dizer: nossa, como ele é bom, como ela é boa nisso? Qual a motivação por trás da nossa ação? Depois que eu ouvi essa frase, parece que ela virou um slogan para a minha vida. Qual é a motivação por trás da minha ação? O que me leva a fazer o que eu faço? O que me leva a pregar, a tocar, a discipular, a ser um discípulo, a exortar, a viver? É a glória de Deus ou o reconhecimento dos homens? O que fundamenta o seu ato? De repente, você não está nem buscando o reconhecimento dos homens de uma forma mais geral. Mas de repente você está sendo constrangido a fazer alguma coisa. E aí você vai lá e não, porque está certo. Alguém me falou, alguém me ensinou que eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou fazer. Mas o que fundamenta o seu ato? É a glória de Deus ou o constrangimento de alguém? O que te leva a ser generoso? O que te leva a ser pacificador? O que te leva a ser manso? O que te leva a ser humilde? O que te leva a exercer as virtudes de um discípulo? É a glória de Deus ou é o medo de alguém te repreender? Porque talvez a gente olhe para o versículo e fale assim: não, Jesus está falando de outra coisa, mas olha só quantas coisas no contexto do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente consegue aplicar o que Jesus está falando. Muitas vezes nós somos compelidos a praticar um ato porque nós sentimos vergonha, porque alguém falou outra coisa. E talvez isso revele que a motivação da sua ação não é render glória a Deus. É talvez não ser cobrado. É talvez não ser mais exortado. E todo esse
panorama, todo esse contexto aqui, Jesus vai aplicar para as 3 obras de piedade, não só para a esmola. Mas agora ele começa a falar sobre a esmola, e ele vai falar sobre a hipocrisia dos religiosos da época. Verso 2 ele diz: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Primeiro ponto que nós podemos destacar sobre a fala de Jesus é que a esmola, ela é um ato praticável na vida de um discípulo. Jesus não está dizendo assim, se você der esmola. Se algum dia você sentir pena ou vontade de dar esmola. Se algum dia tiver um dinheiro sobrando no seu bolso, no seu carro, você vai lá e ajuda alguém. Jesus está dizendo que a generosidade, ela é um chamado pessoal para todo discípulo de Jesus. Mas ele também diz, para quando você fizer isso, não ficar tocando trombetas. Não ficar anunciando aos 4 cantos, como os hipócritas faziam, com o único desejo, ser reconhecido pelos homens à volta. Então Jesus está falando sobre a motivação do nosso coração. E sobre o contexto de esmolas e tocar trombetas, nós podemos entender que Jesus está falando de 2 motivos. Ele poderia estar falando metaforicamente, usando uma figura de linguagem, para retratar de doações ostentosas. Ou ele poderia estar falando literalmente, usando alguns exemplos do que acontecia na época. Existem 4 pensamentos que poderiam ser o que de fato acontecia na época. O primeiro pensamento é que alguns sacerdotes judeus, eles tocavam trombetas no templo quando coletavam fundos para alguma necessidade especial. Então eles tocavam as trombetas, chamando o povo a contribuir. E os religiosos geralmente eram os primeiros. Então com isso eles anunciavam para todo mundo: a minha parte eu estou fazendo. Eu estou contribuindo. Veja como eu sou uma pessoa piedosa e caridosa. A segunda hipótese, ou talvez até o segundo ponto, era de algum recipiente da coleta, que era na forma de um chifre de metal no templo, que anunciava de forma ruidosa as contribuições que as pessoas jogavam. Então imagine um chifrinho de metal, como por exemplo um chofar, que a gente vê muito por aí, e as pessoas iam ofertar com moedas. Então, quanto maior o volume de moedas que uma pessoa ofertasse, maior seria o barulho. Quanto menor o volume de oferta, menor seria o barulho. Então os religiosos faziam o quê? Ou poderiam estar fazendo o quê? Jogando uma grande quantidade de moedas, para que fizesse muito barulho e para que as pessoas vissem a quantidade da sua doação, a quantidade da sua generosidade. Um outro ponto é que talvez Jesus estivesse se referindo ao sopro das trombetas nas ruas que anunciavam os jejuns que incluíam as esmolas. Então, mais uma vez, a gente vê aspectos de uma piedade aparente e excessiva, que desejava mostrar para os homens como eles eram caridosos, como eles eram bons, como eles eram generosos. E o quarto ponto é que existiam alguns fariseus que eles pretendiam distribuir presentes. Então eles vinham a um lugar visível na cidade e ele tocava uma pequena trombeta que reunia perto dele aleijados, mancos, cegos, pessoas com alguma deficiência. E aí então, como uma grande demonstração de generosidade, ele espalhava presente sobre aquele lugar, para aquelas pessoas serem agraciadas com os presentes. E todo mundo ficava olhando e falava: nossa,
como ele é um cara generoso. E cá entre nós, dificilmente uma pessoa necessitada iria deixar de receber aquele presente. Dificilmente uma pessoa que estaria extremamente necessitando de uma ajuda financeira ou de uma ajuda material iria recusar um presente daquele. E as pessoas olhavam e falavam: nossa, que exemplo de piedade, que exemplo de generosidade, que exemplo de um homem de Deus. Mas a verdade é que no interior daquele religioso, o seu coração estava vazio da motivação correta: render glórias a Deus. O ensino de Jesus, ele é muito claro em toda essa perícope. Não se deve chamar a atenção para si ao praticar uma generosidade abnegada. Jesus está dizendo que as pessoas que dão esmolas dessa maneira, seja nas sinagogas, seja no templo, seja nas ruas, seja nas igrejas, sejam em instituições de caridade, se elas fazem o que fazem como um meio de autopromoção, elas são comparadas a uma coisa: hipócritas. Mas o que é um hipócrita? Hipócrita é uma palavra que vem do grego, que ela significa atuar. E é uma palavra que ela era muito usada nos teatros gregos da época. Então, um hipócrita, ele era um ator que ele colocava uma máscara e ele começava ali a interpretar um personagem. De repente era um homem que colocava uma máscara de uma mulher. De repente era uma mulher que colocava a máscara de um homem. De repente era um adulto que colocava uma máscara de uma criança, ou uma criança que colocava a máscara de um adulto. O certo é que aquele personagem não era de fato o que aquela pessoa era. E aquela pessoa não era de fato o que o personagem era. Mas ser hipócrita é ser dividido na fidelidade e na lealdade a Deus. Ser hipócrita é revelar ao mundo que você não está interessado no que Deus tem. E isso revela a sua divisão no seu coração quanto a Deus. Ou ele pertence ao Senhor de forma integral e pura, ou ele não pertence a Deus. Deus não tolera rivais e amantes. Deus nos compra o seu povo com um preço altíssimo, preço de sangue, não para que ele nos divida com a hipocrisia, com a idolatria, com outros deuses, com seja lá o que for. Deus envia o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, derramar o seu sangue, para ter um povo exclusivamente seu. Mas os hipócritas são pessoas que são divididas na sua fidelidade, na sua lealdade ao Senhor. Hipocrisia nós poderíamos definir como prestar honras a Deus com os lábios, enquanto o nosso coração está longe dele. É parecer exteriormente justo, enquanto o nosso interior está cheio de ilegalidade. Mais uma vez, citando D.A. Carson, ele diz que nos recônditos secretos que escondem suas ambições mais acalentadas, esses hipócritas dão esmolas para serem glorificados pelos outros. E Jesus declara: em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles conseguem o que querem e isso é tudo o que recebem. Tudo não passa de um golpe publicitário bem-sucedido. Esses homens estavam fazendo justamente isso, uma publicidade. Estavam fazendo uma propaganda. Sabe aquela propaganda do desodorante que dura 72 horas? Aí você vai usar ele no Rio de Janeiro, num calor de 41 graus, lá em Bangu, que a sensação térmica bate 70 assim, fácil. Aí tu vê assim: fui enganado. Não dura 72 horas. Era uma propaganda enganosa. Era uma publicidade falsa. E Jesus vai dizer: eles já receberam a sua recompensa. E essa expressão que Jesus está usando para já receberam a sua recompensa
era uma expressão usada para se referir a alguém que já recebeu um recibo que indicava que tudo já tinha sido pago. Ou seja, não existia mais pendência nenhuma. Não existia mais nada para ser resgatado por eles, além do aplauso dos homens. E muitas vezes, nós somos como esses hipócritas. Nós vivemos uma vida aparentemente legal, com uma espiritualidade saudável, mas no fundo nós somos bons religiosos, que fazemos o que fazemos para sermos reconhecidos, aplaudidos e afirmados pelos homens. Confirmamos que não entendemos a paternidade de Deus, onde não nos falta nada. Confirmamos que não entendemos de fato a obra expiatória de Jesus na cruz. Cantamos que em Deus não há falta, que nele nós encontramos descanso, mas no primeiro sinal de que nós somos negligenciados pelo reconhecimento público, nós negamos a Deus e corremos para ser aplaudidos pelos homens, porque na verdade o que interessa é ser aplaudido pelos homens, não é? Na verdade, o que interessa é ter uma foto com muitas curtidas. Na verdade, o que interessa é ter um vídeo com muitas pessoas repostando. Na verdade, o que interessa é muitas pessoas afirmarem o nosso ministério e o nosso serviço. E nós achamos que estamos caminhando como bons discípulos de Jesus, mas na verdade nós estamos caminhando como bons hipócritas, como bons religiosos, que não estão nem aí para a lealdade ao Senhor, mas estão buscando o famoso tapinha nas costas que diz: nossa, você é muito legal. Nossa, você faz o que faz muito bem. Nossa, como eu amo a sua vida. E essa frase é bem clichê, né? Eu amo o que você carrega. Ama nada. Ama nada. É por isso que nós precisamos constantemente, dia e noite, noite e dia, estarmos diante do Senhor, estarmos suscetíveis e vulneráveis para que o Espírito dele revele o nosso coração e a nossa mente. O salmista vai dizer que nós não podemos nos esconder de Deus. Se você conseguir ir para Marte, Deus vai estar lá. Se você for até o mais profundo oceano, Deus vai estar lá. Se você for até os altos céus, aí você vai estar mais perto de Deus ainda. Você pode se esconder dos homens, mas você não pode se esconder de Deus. E um hipócrita, a gente pode definir como alguém que engana os homens. Nós também podemos definir como alguém que engana a si mesmo. E ele cumpre boas obras, achando que ele faz o que faz em nome de Deus, mas na verdade não é. Mas existe o hipócrita que ele está nos dois casos aí. Ele engana a si mesmo e ele engana os homens. Ele está enganando todo mundo, e por conta dos aplausos e do reconhecimento, ele está se enganando, achando que ele está fazendo alguma coisa boa. Mas Jesus, no verso 3, vai nos instruir quanto à maneira certa de fazer o bem. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. E a primeira parte do verso 4, para que a sua esmola fique em secreto. A privacidade de uma boa obra, de uma boa ação, ela não tem nenhum mérito por si próprio. Fazer alguma coisa em segredo não te traz nenhum mérito. Mas ela te garante ou te ajuda em uma coisa: que as suas boas ações, elas não sejam estimuladas pelo desejo de receber elogios. Se houver o menor risco de alimentar o nosso ego, então é melhor que a mão esquerda nem saiba o que a mão direita está fazendo. Se existe
a menor hipótese da sua mão esquerda estar cometendo um pecado, um delito, arranca ela fora, cara. É melhor entrar no reino de Deus amputado do que não entrar. Mas Jesus, e mais uma vez dizendo, Ele não está falando de você cumprir obras num ponto onde ninguém vai ver o que você está fazendo. Senão Ele mesmo vai se contradizer com o que Ele disse. Capítulo 5, verso 16, que nós já lemos aqui. Cumprir boas obras para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. A ideia não é deixar que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita está fazendo, num sentido de ser um segredo total. Mas o ponto é que Jesus está dizendo que nós não deveríamos chamar a atenção das nossas obras aos olhos dos outros, nem aos nossos próprios olhos. Jesus está falando, não deixe o seu coração se ensoberbecer das suas obras. Não deixe o seu coração ser altivo por conta daquilo que você faz. É por isso que ele começa essa sessão dizendo, evitem ou cuidado. Ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe que, independente da sua história, independente da sua caminhada na jornada, independente do seu cargo dentro da igreja, todos nós estamos suscetíveis a praticar boas obras para que os homens vejam. É por isso que a palavra de Jesus precisa permanecer no nosso coração e na nossa mente, nos lembrando daquilo que Ele nos diz constantemente. E como eu disse, o seguidor de Jesus, ele não faz o que faz para ser reconhecido por Deus. Mas justamente o contrário, porque ele sabe o que Deus fez por ele, ele responde em generosidade, em gratidão, em justiça, em boas obras. Não é para Deus te abençoar, é porque Deus já te abençoou que você vai e faz. E aí eu vou lembrar de Efésios 1, onde Paulo vai falar que nós fomos predestinados, eleitos, temos o Espírito em nós, como um penhor, uma medida que vai sendo acrescentada e elevada a cada passo. E aí mais uma vez nos vem a pergunta, por tudo aquilo que Deus já nos deu e já fez a nós, nos falta alguma coisa? E a resposta é não, não nos falta nada. Portanto, se não nos falta nada da parte de Deus, nós não precisamos correr atrás do aplauso dos homens. Nós não precisamos correr atrás da aprovação dos homens. Aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Jesus por meio da sua boa obra. É isso que motiva um discípulo de Jesus. Não é praticar generosidade para que Deus veja como eu sou generoso, mas é praticar generosidade porque eu vi como Deus é generoso. Não é praticar justiça para que Deus veja como eu sou justo, mas é praticar justiça porque Deus é justo. Não é ser amoroso, piedoso, caridoso, para que Deus veja, mas é porque tudo isso reflete o caráter de Deus. E como filhos que imitam o seu pai, como discípulos que imitam o seu mestre, é assim que nós caminhamos. Essa é a nossa vocação, sermos como Jesus, manifestarmos a graça, a beleza e o caráter de Deus ao mundo. É isso que caracteriza um discípulo de Jesus. Não é se ele prega muito bem, não é se ele canta muito bem, não é se ele oferta de forma extremamente generosa, é se ele faz o que faz com a motivação correta, que é glória a Deus. E qualquer coisa fora isso, está caminhando fora do preceito de Deus. É por isso que nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração constantemente e revele o nosso pecado, porque a verdade é que nós somos egocêntricos, nós somos orgulhosos, nós queremos a glória para nós mesmos, nós não conseguimos manter os olhos na eternidade, para o dia em que o Senhor vai dizer para nós, venha bendito do meu Pai, receba a herança que está guardada para você,
receba o seu galardão. Nós, por muitas vezes, tiramos os nossos olhos da eternidade e de um prêmio soberano dado pelo próprio Deus e nos vendemos, nos prostituímos com as recompensas do homem. Trocamos uma glória e uma recompensa soberana por farelos, por migalhas, por algo que é extremamente perecível. Esse é, por muitas vezes, o nosso coração. E o pior é que, quando o reconhecimento não vem, nós ainda nos ofendemos. Nós falamos assim: fulano não me reconheceu como eu deveria. O pastor não reconheceu o meu ministério. O líder do louvor não percebeu como eu canto bem. O que eu vou fazer? Vou sair da igreja. Vou procurar algum lugar onde alguém me afirme. Você pode até pregar muito bem, cantar muito bem, fazer muitas coisas de forma muito bonitas. Mas se o que você está buscando é o aplauso dos homens, é só isso que você vai receber, o aplauso dos homens. Deus não tem parte nisso. E aí um dia você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Senhor, mas eu preguei, mas eu cantei, mas eu profetizei, mas eu fiz 1 milhão de coisas. Como é que não tem uma cadeirinha aqui com o meu nome? Como é que não tem o meu banquinho aqui, a minha casa? Cadê o meu papelzinho ali, a minha escritura aí da minha herança? E Jesus vai ser muito simples e dizer: eu não te conheço. Porque os seus olhos nunca estiveram em mim, só nos homens. E o que você tinha para receber, você já recebeu. A verdade é que os hipócritas, por mais que pareçam que eles estão doando algo a alguém, a verdade é que eles estão comprando. Eles queriam o louvor dos homens e eles pagaram por isso. Eles ofertaram só para receber o louvor dos homens. Eles compraram o louvor dos homens. E é só isso que eles vão receber. Eu caminhei com um amigo há uns anos atrás, que ele falava que o sonho dele era ser militar. Ele estava na igreja e tal, envolvido. E ele falava para mim assim: Tiago, meu sonho é ser um militar. É o que eu mais desejo. Mas aí um dia, sem querer querendo ou não, ele revelou a intenção do coração dele. Ele falou assim: sabe o que eu quero? Pegar a minha farda e chegar em casa de farda. E ele morava numa rua com uma Menezes Brum, assim, que é uma subida. E ele falava assim: eu vou subir a minha rua fardado. E todo mundo vai ver que eu consegui. E todo mundo que falou que eu não ia conseguir, vai ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Sabe o que a fala dele revelou? Que ele não queria ser um militar para a glória de Deus. Ele não queria ser um funcionário público para a glória de Deus. Ele não queria ser alguém que estava apto para defender a nação dele para a glória de Deus. Ele só queria ser para que as pessoas pudessem ver que ele conseguiu e pudessem: parabéns, você conseguiu. Hoje ele é um militar, a muito custo ele conseguiu ser um militar. Mas o que ele está recebendo é só isso: o aplauso dos homens. Parabéns pelo seu esforço. Você conseguiu tudo o que você queria. Mas a triste notícia é que ele só conseguiu isso. Diante de Deus, ele não tem mais recompensa nenhuma. Mas Jesus vai terminar essa perícope falando de uma recompensa excelente, onde ele vai dizer que o Pai que vem em secreto dá a recompensa.
Como eu disse, por mais que um discípulo de Jesus, ele não viva e caminhe em busca de recompensa, a gente pode dizer que é inevitável que Deus recompense. É do caráter de Deus ser galardoador. Nós não merecíamos estar aqui, mas estamos. Não por causa da nossa bondade ou por causa das nossas obras, por causa de Deus. Porque Ele é generoso, gracioso, bondoso, misericordioso. Tudo que nós fazemos e somos deve ser uma expressão daquilo que Deus é. Senão, nós estamos igual os hipócritas, colocando uma máscara e atuando diante do mundo, atuando diante dos homens. E grande vai ser a nossa tristeza se um dia nós chegarmos diante de Deus e descobrirmos que a nossa maior recompensa foi o aplauso de quem estava do meu lado. A verdade é que, quando menos notamos as nossas boas ações, Deus notará mais. Quanto mais nós fizermos as coisas para a glória de Deus, Deus consequentemente vai acumular tesouros para você. Pode ser que a recompensa de uma vida que glorifica a Deus seja vista já nesse tempo, onde você vai começar a ver a generosidade de Deus sendo acrescida sobre a sua vida, dia após dia. Mas também pode ser que todo esse depósito do Senhor, você vai sacar só na eternidade. Mas para um discípulo de Jesus não importa, porque eu não faço pelo que Deus pode me dar, eu faço pelo que Deus já me deu. Mais uma vez digo, não nos falta nada. O que nós podemos e devemos fazer é viver uma vida que renda glória a Deus, que glorifique ao Pai em todas as nossas ações, em todo o nosso modo de viver. Mas talvez para alguns aqui nessa manhã, essa palavra fez muito sentido. Porque talvez você esteja vivendo a sua vida, ou por algum momento da sua vida, você deixou de viver para Deus e você começou a viver para a glória dos homens. Você deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para o aplauso dos homens. E o desejo de reconhecimento, assim como uma árvore plantada, começou a crescer no seu coração. E foi crescendo a tal ponto que você deixou de viver uma vida que gere glória a Deus. E você faz de tudo um pouco para que as pessoas vejam como você é bom, como você é generoso. Se esse é o seu caso, existe uma saída para você: se arrependa diante de Deus. Peça para que o Espírito gere esse arrependimento no seu coração, que te traz de volta para um caminho alinhado à vontade de Deus. O meu desejo nessa manhã é que o Senhor possa sondar o nosso coração e a nossa mente, para que Ele revele a nós qual a motivação da nossa ação em tudo aquilo que nós fazemos. Fazemos para a glória de Deus ou fazemos para a glória dos homens? Como nós cantamos aqui de forma espontânea, graças a Deus, eu sou amado, eu sou cuidado, não tenho o que temer. Por mais que os homens não deem o famoso tapinha nas suas costas, existe algo que você precisa saber: graças a Deus, você é amado e amada, você é cuidado por Deus, não existe nada a temer. Você não é tão mal quanto você pensa, você é pior do que isso. A verdade do Evangelho é essa. Mas existe uma verdade também que é mais poderosa, que é a que nós somos mais amados do que nós merecemos. E é nessa verdade que um discípulo de Jesus, ele repousa. Eu não sou tão ruim quanto eu penso, eu sou pior. Mas graças a Deus que me ama mais do que eu mereço.
Portanto, irmãos, nós não precisamos e não dependemos do aplauso dos homens, porque nós temos uma recompensa perene, perpétua e mais sublime, que é receber do próprio Deus. Venha, bendito, venha, meu filho amado, venha e fique do meu lado e desfrute da minha presença por toda a eternidade. Desfrute de mim para sempre, porque a presença de Deus, as delícias e os favores que existem do lado de Deus, são muito maiores e muito mais sublimes do que ser aplaudidos por uma multidão. A minha oração é que essa mensagem de algum modo te afete nessa manhã, e que todos nós possamos viver para a glória de Deus em todos os nossos atos. Amém? Deus te abençoe.